Se você investe em fundos imobiliários, você precisa ter confiança de que a gestora por trás do fundo está fazendo um bom trabalho. No final do dia, é ela que efetivamente está cuidando do seu dinheiro, é ela que vai te gerar renda passiva todo mês. Uma parte considerável do resultado que você vai ter com seus fundos imobiliários no longo prazo está atrelada à qualidade da gestão e à sua capacidade e competência em gerar valor para os cotistas. O fundo pode ter uma carteira de imóveis ou uma carteira de dívidas imobiliárias de muita qualidade, mas se a gestão não souber o que está fazendo, dificilmente você colherá frutos desse investimento. Eu me chamo Thiago Bozo, sou especialista em fundos imobiliários aqui no TwoFiz. E eu me chamo Matheus Lima, especialista de fundos imobiliários aqui no TwoFiz. E nesse vídeo nós vamos te ensinar a avaliar do zero a gestora dos seus fundos imobiliários. Nós separamos 5 critérios cruciais que você precisa analisar e só te peço uma coisa em troca, que você se inscreva aqui no nosso canal, porque isso passa a mensagem para o YouTube de que esse vídeo é de qualidade e me ajuda a entregar esse conteúdo para mais investidores de fundos imobiliários. E sem enrolação, o primeiro critério que você precisa avaliar numa gestora antes de decidir investir no fundo imobiliário é a transparência de informações. Esse é o primeiro critério justamente porque ele é um pressuposto básico para todos os outros 4 critérios. Para você conseguir analisar a gestão de um fundo imobiliário, essa gestão ela precisa ser transparente. Ela precisa ser muito clara na sua linha de comunicação com os cotistas e produzir relatórios de qualidade. Não tem como você analisar o nível de gestão da XP, da Iridium, da Quineia, da Credit Suisse ou de qualquer outra se a gestora tiver a mentalidade de dificultar o seu acesso às informações. Se a gestora tenta maquiar as coisas, não se comunica bem, não se preocupa em manter seu cotista bem informado, isso já é um ponto muito grande de alerta. Parte do trabalho de uma boa gestora é produzir relatórios claros e detalhados para manter os cotistas bem informados sobre o que está acontecendo com o fundo. Afinal, a gestora é uma empresa contratada pelos cotistas para gerenciar o dinheiro do fundo imobiliário. Se ela não consegue ser transparente e clara na hora de informar suas decisões, esse trabalho não está sendo cumprido da forma que deveria. Uma dica que eu gosto de passar para os nossos alunos do programa Investidor Alta Renda é a seguinte: encare os relatórios e a comunicação do fundo imobiliário com seus cotistas como o cardápio de um restaurante. Essa é a sua porta de entrada para o fundo imobiliário. Em um restaurante, quando o cardápio não chama atenção, você perde a vontade de comer. Com os fundos imobiliários, a lógica é muito parecida. A gestão do fundo precisa fazer uma boa impressão e a transparência na sua comunicação é essencial para esse resultado. Uma boa gestão é aquela que vai explicar nos seus relatórios tudo o que anda acontecendo com o fundo imobiliário de forma simples. Se o rendimento mensal caiu, ela vai explicar o que aconteceu. Se eles tomaram a decisão de vender ou comprar um imóvel, eles precisam detalhar o racional dessa movimentação. Esse é o papel mais básico de uma boa gestora e que vai guiar todos os próximos pontos de análise, começando já pelo segundo, que é o histórico de resultados. Isso aqui é clichê, mas o clichê sempre se torna clichê por uma boa razão. Não há nada mais concreto de um fundo imobiliário do que os seus resultados. Antes de investir em um fundo imobiliário, você deve analisar o histórico recente de resultados da gestora no próprio fundo e se a gestora tiver outros fundos, também vale você acompanhar. Esses outros fundos apresentaram resultados positivos, conseguiram gerar valor e entregar renda passiva para os seus cotistas? Essa gestora, ela tem uma boa reputação no mercado de fundos imobiliários? Todas essas são perguntas que você deve se fazer e se esforçar para encontrar as respostas. Um ponto importante de ser levado em consideração também é a expertise da gestora no segmento de atuação do fundo imobiliário. Porque, mesmo que a lógica da gestão seja igual, os ativos investidos são diferentes de segmento para segmento. Uma gestora que entregou bons resultados atuando no segmento de apoio logísticos, por exemplo, talvez não consiga replicar esse mesmo nível de atuação e de gestão no segmento de shopping centers. Então, além da credibilidade e reputação da gestora, você também precisa levar em consideração a expertise dela naquele segmento específico. Isso tudo, obviamente, como já comentado, está diretamente ligado ao nível de transparência da gestora nos seus materiais de comunicação. Se a gestora fizer um esforço por baixo dos panos para esconder o seu histórico e mascarar os seus fracassos passados, você já tem um sinal vermelho. Uma boa gestora é transparente até mesmo com seus erros e reflete sobre eles para aprender e não mais cometer esses mesmos erros. O terceiro critério que você pode analisar na gestão de um fundo imobiliário antes de investir, a depender dos seus objetivos, pode ser um grande diferencial. Eu estou falando da gestora que tem uma abordagem de gestão mais ativa. Isso é algo que vem crescendo cada vez mais no mercado moderno de fundos imobiliários. E se feito de forma competente, pode sim ser um grande diferencial e gerar muito valor para os cotistas. Caso você não esteja familiarizado com essa terminologia, a gestão do fundo pode seguir 2 abordagens. Uma gestão mais passiva ou uma gestão mais ativa. A gestora passiva é aquela que não faz movimentações muito significativas no seu portfólio de imóveis. Ela não está comprando nem vendendo imóveis o tempo inteiro, apenas quando realmente é necessário ou enxerga uma grande oportunidade. O foco da gestora passiva é gerar renda para os seus cotistas através dos aluguéis dos imóveis mesmo.
Já a gestora com a mentalidade mais ativa, além de também gerar renda com os aluguéis, está sempre atenta às oportunidades de movimentação de portfólio. A gestora ativa gira com bem mais frequência a sua carteira de imóveis. Ela compra e vende imóveis de acordo com o contexto. Ela é uma gestora que está preocupada continuamente em melhorar a sua carteira e destravar valor para os seus cotistas. Se ela compra um imóvel muito barato, numa oportunidade, ela pode vender esse imóvel lá na frente com lucro. E esse lucro é repassado para você, que é cotista do fundo. Então essas movimentações de gestão ativa, se feitas de forma inteligente e estratégica, é claro, podem gerar lucros maiores para os investidores, porque além de ganhar sua renda passiva com os aluguéis dos imóveis do fundo, você também vai receber de vez em quando uma renda extra pela venda de um imóvel que foi comprado numa boa oportunidade. Nós acreditamos fortemente, inclusive, que a tendência no mercado de fundos imobiliários é se tornar cada vez mais ativo, e quando isso acontecer, nós vamos ter uma base bem maior de parâmetros e histórico de resultados para analisar a eficiência das principais gestoras nesse tipo de gestão. Por enquanto, é algo que eu já te aconselho a ficar de olho. Seguindo nessa mesma linha, vamos falar sobre o quarto critério de análise, que é a boa alocação dos recursos dos cotistas. Uma boa gestora, como o nome deixa evidente, é aquela que sabe gerir o dinheiro dos seus cotistas. Talvez você já tenha tido a experiência de investir em um fundo imobiliário que é muito lento na hora de aplicar os seus recursos. Ele faz uma emissão de cotas, capta milhões de reais e leva meses para encontrar um destino para esse dinheiro. Isso é um descaso e uma ineficiência com a alocação dos recursos dos cotistas. O fundo imobiliário ele precisa ser ágil e inteligente nessa alocação, e uma boa gestora consegue fazer esse trabalho. Ela faz aquisições importantes e estratégicas num tempo hábil, e é claro, paga o preço justo por isso. De nada adianta a gestora captar recursos e comprar rapidamente um imóvel se pagar caro demais por ele. O resultado que ela vai entregar aos seus cotistas é uma soma de algumas variáveis. Ela precisa fazer boas aquisições de bons imóveis num bom tempo e pagando um bom preço. E aproveitando que nós acabamos de falar sobre emissões de cotas e captação de recursos, o quinto critério que uma boa gestão de um fundo imobiliário precisa seguir é fazer boas emissões de novas cotas. Afinal, não é segredo para ninguém. Como os fundos imobiliários distribuem obrigatoriamente 95% do seu resultado, eles precisam recorrer às emissões de novas cotas para crescer. Se um fundo imobiliário quer captar mais investidores, adquirir novos imóveis e entregar cada vez mais valor para os seus cotistas, essa é basicamente a única alternativa. Mas isso também não significa que o fundo tenha aval do mercado para fazer emissões de baixa qualidade e em condições duvidosas. Uma boa gestora utiliza as emissões de cotas de forma estratégica e sempre pensando no que é melhor para os seus cotistas. Então, analisar esse histórico de emissões da gestora é um ponto muito importante antes de você comprar algum fundo imobiliário. Uma boa emissão precisa apresentar taxas baixas de distribuição, está acima ou pelo menos igual ao valor patrimonial e a destinação dos recursos precisa estar bem definida. Esse último ponto, mais uma vez, passa pela transparência da gestão. O mínimo que uma gestão de qualidade precisa fazer ao anunciar a captação de novos recursos é explicar bem aos seus cotistas como esses recursos serão utilizados. Se você já assistiu ao programa Shark Tank, é a mesma lógica que os grandes empresários usam quando alguém pede um investimento. Eles querem saber como esse dinheiro vai ser utilizado. Eles querem saber qual é a estratégia, qual é a ideia e qual vai ser a função desse dinheiro. Encara a captação de recursos de um fundo imobiliário como o Shark Tank. Só que, no caso, você é o Shark e o fundo é que quer seu investimento. A emissão de novas cotas é, ao mesmo tempo, essencial para o crescimento do fundo imobiliário e problemática quando utilizada de forma inadequada. Mas uma boa gestora coloca o seu cotista acima de tudo e se preocupa com a geração de valor. Se você analisar esses 5 critérios antes de investir em um fundo imobiliário, eu tenho certeza de que seu dinheiro vai estar mais seguro. As suas chances de estar entregando seu dinheiro a uma gestora competente crescem muito se você entender toda essa dinâmica. Aqui no TwoFis, o nosso maior objetivo é esse: te ajudar a investir nos melhores fundos imobiliários do mercado e receber cada vez mais renda passiva sem perder a segurança. Se esse vídeo foi importante para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo e o próximo pode te ajudar ainda mais. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você.